Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que por inúmeras vezes atrapalha no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento como um todo, né? Já vou falar para vocês o tema, mas vou deixar a Rosane dar um oi para a gente iniciar esse bate-papo aí com vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. É isso. Rosane, querida, hoje eu quero falar sobre a questão de premiação, o premiar o filho, né? Existem algumas atividades que elas são obrigatórias a todos, né? E outras que não necessariamente são obrigatórias, que não fazem parte da rotina. E tem uma máxima, uma premissa, tem um costume dos pais que é premiar a criança por isso, né? Ah, você fez isso, então eu vou te dar tal coisa. Você fez isso, eu vou te premiar com tal coisa que você queria. O que você vê em relação a isso? Qual a sua opinião? Isso é perigoso? Isso é bom? Como funciona na sua cabeça isso aí? Então, olha só, desde cedo é preciso ficar claro para a criança que tem coisas que que vão fazer parte da rotina dela, certo? Ou seja, essas coisas têm que ser feitas. Desde cedo a criança vai saber que tem que tomar banho. Então isso não está para ser negociado. A criança vai tomar banho, a criança vai escovar os dentes, é um drama nas famílias. As crianças não querem, as crianças fazem pirraça e é bem aí que os pais, para acomodar aquela situação, prometem alguma coisa. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por quê? A criança não pode ser premiada para o que ela tem que fazer, certo? Não é bom que a criança seja premiada. E assim, tem uma coisa que todas as nossas atitudes, nós temos que primeiro analisar o que pode acontecer, porque muitas vezes os pais fazem essa proposta, vamos dizer assim, para acalmar aquilo lá. Eu vou te dar uma balinha. Primeiro, se a proposta é escovar os dentes, aí você vai prometer uma balinha. Não pode. Ou mesmo outra coisa, eu vou te dar um passeio não sei aonde para você escovar os dentes. Não, a criança precisa escovar os dentes. Então, gente, tem uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, e isso o bebê começa a ler desde cedo. O que a criança vai ler primeiro? A sua expressão. Então, a expressão dos pais tem que demonstrar o que é para ser feito e o que a criança pode escolher não fazer. Então, está na sua expressão. Então, desde cedo, estabeleça bem as coisas para a criança. É hora de tomar banho, é hora de dormir. Hoje tem muitos pais que têm muita dificuldade em colocar as crianças para dormir no horário que uma criança deve dormir. Os pais não conseguem fazer isso. Por quê? Porque a criança faz pirraça, porque a criança não leu na fisionomia e na postura dos pais que aquilo tem que ser feito e será feito. Perfeito. Certo? Então, nós precisamos ter muito cuidado. Outra coisa muito importante. Se eu for usar essa estratégia, essa tática, sei lá que nome que dá para isso, de premiar a criança para ela fazer as coisas que ela tem que fazer, não precisa negociação, precisa estabelecer que será e pronto. Não precisa choro, não precisa pirraça, não precisa nada. Agora, é importante que os pais percebam também que tem coisa que a criança pode escolher. E é importante a criança começar a escolher.
né? Porque nós já até falamos isso, porque lá na frente a criança estará, o adolescente já vai estar mais sem a nossa presença. Ele tem que saber escolher. E as escolhas continuam. As escolhas continuam e vão continuar para a vida toda. Quando ele for um adulto, ele vai escolher tudo sozinho. No máximo, Sim. contando com a nossa opinião. Sim. Se o relacionamento foi bem estabelecido com os filhos, foi bem elaborado, né? Então, eles vão nos perguntar. Estou pensando em fazer isso. O que você acha? Então, é isso. E tem uma coisa muito importante nesse premiar, que os pais normalmente não avaliam, que é o quê, gente? Ora, se eu estou dizendo para a criança que eu vou dar alguma coisa para a criança fazer, então eu também tenho que estar pronta para a criança dizer, não quero o prêmio, por isso não vou fazer. E aí você vai falar, o que é que você vai agir como diante disso? Porque a criança, não quero esse celular. Eu vou deixar você brincar no celular para você tomar banho. Não quero brincar no celular. Então não vou tomar banho. Então não vou tomar banho. E tá certo isso? E aí você vai abrir mão de uma coisa que a criança tem que fazer? E aí quando você fala, não, assim eu não aceito. Que negociação era essa? Você já condicionou na cabeça da criança. Então você fez uma coisa assim toda atropelada, a criança não entendeu. Olha, então cuidado com o premiar. Tem coisas que desde cedo as crianças têm que fazer. E use a sua expressão facial para que a criança entenda desde cedo quando você está falando uma coisa e você não vai negociar com aquilo. Fulano, preste atenção. Olha o que eu vou te falar. Está na hora de dormir. O que é então que você vai fazer? Você vai contar uma história para a criança? Tá tudo certo. Isso não é troca. Isso não é prêmio. Isso é uma coisa. Eu vou te contar uma história. É afeto, é interação, é bonito, né? É outra coisa. Então você pode fazer isso. Agora, tem coisas que, olha bem, quando a criança chegar na escola, se ela for essa criança que tem prêmios para fazer as coisas, ela não vai querer fazer as tarefas. A escola não está para premiar aquilo que é obrigação. A escola, a criança tem aquelas coisas que ela precisa de cumprir, certo? Se ela precisa de cumprir aquilo, ela não vai ser premiada para fazer o que tem que ser feito. Então, isso precisa ficar muito claro. E também, qual é o tipo de relacionamento você está criando quando você começa a fazer essas coisas? É um relacionamento de chantagem. Que tipo de filho? Eu sempre gosto de falar uma coisa. Hoje, a criança está sendo preparada, eu vou ver essas características nele adulto. Então, a forma como eu lido com as situações hoje é como essas características vão aparecer amanhã. Esse tipo de comportamento forma crianças preguiçosas, adolescentes e adultos chantagistas, manipuladores. Vamos pensar nessa criança, nesse adulto, né? No relacionamento. Porque vai chegar uma hora, a criança vai para a faculdade, a criança vai buscar, o adulto, né? Desculpa. O adulto vai buscar um emprego, ele precisa viver as próprias expensas, vai, né? se relacionar com alguém. Vai se relacionar com alguém. E aí começa. Os pais acham que é hora do adulto ir trabalhar. Ele quer saber o que ele vai ganhar para ir trabalhar. Entende? Se veio dessa criação, então ele vai querer isso. Vamos pensar nesse adulto no relacionamento. Sabe aqueles relacionamentos que tem um tomador? Tudo ele quer saber o que ele ganha para fazer? Quem é que vai dar conta dessa pessoa no relacionamento? Porque o relacionamento não é isso, né? Então, assim, ele vai sempre querer saber o que ele vai receber em tudo. Então, vira um adulto difícil de lidar. Rosane, só te interrompendo um pouco.
O que a gente não pode confundir é a desvalorização por aquilo que o filho faz, né? Para não ficar parecendo que ele não fez mais do que a obrigação dele. O elogio, ele é saudável. Agora, a premiação não, porque às vezes pode fazer uma confusão na cabeça da criança e ela confundir aquilo que ela tem que fazer sobre aquilo que ela pode escolher ou não fazer. Os pais precisam entender que essa linha, como você sempre diz, ela é muito tênue, né? Sim, então olha bem, isso não tem nada a ver com o fato de que você vai presentear seu filho. Tá tudo certo presentear. Elogiar o trabalho que eles... Você vai presentear não como troca. Você vai presentear porque é aniversário, ou então porque eu quero dar um presente para ele. Eu acho que ele quer tanto alguma coisa, então sim, eu vou dar um presente para ele que ele me pediu já várias vezes. Tá tudo certo. Só não é para usar o presentear com as coisas que a criança tem que fazer, certo? Então, outra coisa é o elogio. Olha, gente, se for para dizer assim, para a criança vir empolgada mostrar uma coisa, fez mais do que sua obrigação. Que coisa feia, que coisa feia para um adulto fazer. Então, aproveite e elogie, faça considerações sobre... Eleva a autoestima, que a gente tanto falou, que né? a gente tanto fala. Nossa, que coisa legal que você fez. Nossa, você passou muito tempo, mas ficou muito bom. Então, elogiar. Também não precisa ficar cobrindo de elogio, tudo precisa ser elogiado. Você pode dizer para a criança que tal dia ele fez melhor? Pode, não tem problema nenhum. É até bom para a criança entender que o adulto percebe quando ele faz bem feito e quando ele faz mal feito. Então, esses comentários não tem problema. É muito legal. A criança se sente muito valorizada quando é elogiada. Principalmente quando você elogia uma coisa que ele não espera. Sabe? Você entrou lá no quarto e ele arrumou a cama. Nossa, mas quando eu entrei no seu quarto e vi sua cama arrumada, eu vi que você é uma criança grande. Porque você arruma a própria cama. Que coisa legal! Então, olha como é interessante. A criança fica ela se sente muito valorizada. Então, o premiar, o presentear, não tem a ver com essa premiação de troca. Não tem nada a ver com isso. Pode presentear seus filhos, é legal isso, é saudável. Pode elogiar as crianças nas coisas que elas fizerem. Eu estava falando assim, né? É bom, nossa, olha como naquele dia você fez assim e como hoje você fez assim. Porque as crianças elas vão apresentando uma evolução nas coisas que fazem, principalmente se as famílias delegam coisas para as crianças fazerem, não é? Tem uma outra coisa também que a gente vai falar, né? A gente volta na autonomia, a gente volta em criar filhos gratos, sabe? Que é um tema também que a gente vai falar depois sobre isso, porque é na vida cotidiana que a gente vai estabelecendo isso com as crianças, né? Então, o elogio é saudável, é necessário. A premiação? A premiação, nesse contexto de troca, não é legal. Cria adultos chantagistas, manipuladores, e não é isso que a gente quer. O que a gente observa, Rosana, é que muitos pais já perderam o controle disso daí. Tem pais que estão negociando para o menino frequentar a escola. Não, eu não vou para a escola porque você não me deu meu videogame. A situação está bem complicada. Bem complicada. E assim, a gente está falando isso porque a gente vê isso no nosso dia a dia. Nós temos escola, nós estamos acudindo pais que chegam e falam, eu não sei mais o que eu faço. Nos nossos meninos maiores, que foram essas crianças que nós estamos falando, que hoje são os nossos adolescentes, tem adolescentes que têm a coragem de virar para o pai e falar, eu não vou estudar mais. E o pai se vê refém disso porque foi uma coisa que ele não conseguiu ajustar lá atrás. E a gente vê isso demais. Você que está me ouvindo aí do outro lado, os nossos seguidores, talvez você esteja passando por isso. Então, assim,
Alguma coisa precisa ajustar em você para você arrumar aquilo que ficou para trás. A gente não gosta de trabalhar com culpa e nem a gente quer saber como será resolvido daqui para frente. E tem resolução, Rosane, isso aí. Sim. Sempre tem uma forma para a gente seguir, para tentar corrigir esses erros que ficaram no passado. Exatamente. Eu sempre acho que o X da questão está no relacionamento, sabe? Desde cedo, no relacionamento, pequenininho, expressão. Porque quando a criança vai crescendo, ele já vai ler na sua expressão, na forma como você disser que aquilo As palavras é até o que tem que diminuem, ser. porque a sua expressão já disse tudo Porque que era para falar. isso aí é uma outra coisa. O relacionamento não precisa daquela falação, daquela... Se você estabelece direitinho, né? Não, a criança não vai ficar te questionando, ou pedindo, ou insistindo. Por quê? Porque ela já vai ver na sua expressão que é aquilo. Se a criança é uma criança que pede muito, né? Que eles vão pedir todas essas coisas que eles encontram aí nas propagandas, eles vão pedir. E aí você diz, para o Davi, por exemplo, Davi, no final do ano, no Natal, nós vamos te presentear com esse Falando videogame. do meu Davi, até o não que eu dou para ele, ele entende. Sim. Quando é um não negociável, que eu falo, não, isso Quando daí você não tem certeza, não tenho certeza aí se eu não ele mudar. percebe Agora, isso. quando Aí eu ele digo para insiste. ele, Davi, nós não compraremos isso. Acabou. Acabou. Porque ele viu essa questão da fisionomia, da expressão, ela é muito importante de falar. E Ele do entende. seu convencimento. Eu tô certo de que aquilo é não. Então, olha bem, anterior a esse relacionamento, tem uma linha de como eu vou agir, como eu vou criar a minha criança, como eu vou educar essa criança. Então, isso tem que estar nos pais. Os pais não podem estar inseguros em relação a isso, para não ter pena do filho, que é outra coisa que não é uma coisa saudável, ter pena. Não precisa disso. Se a criança chorar porque você disse que não vai ganhar, não tem problema, diga para ele. Eu entendo que você fique chateado porque você não vai ganhar isso, mas eu estou aqui, vamos convidar a criança para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Ou se é uma coisa de tela, você chamar para brincar com você, vai resolver com louvor a situação, né? Então, tem formas de você encaminhar que não é premiando. É isso. Né? Rosane, toda vez que a gente vai gravar, e os pais que estão nos acompanhando, os nossos seguidores, eles estão conseguindo perceber, né, que todos esses assuntos que nós estamos trazendo aqui são pequenas coisinhas que vão atrapalhando a criança se desenvolver, né? A falta de autonomia, nós já falamos, a falta de autoestima, essa questão do premiar o menino em obrigações que são até redundante, mas é a obrigação dele fazer, o medo, tudo isso que nós falamos são coisas que quando a família vai ajustando, quando a família vai vencendo, a alfabetização ela corre, não só a alfabetização, mas o ciclo da vida. A vida flui com mais tranquilidade, com menos atrito entre pais e filhos. Então, olha de novo como é essencial a postura dos pais. É um diálogo de vida, não de alfabetização. Isso. Sim, quando os pais chegam dizendo que não estão dando conta, já me preocupa. Porque os pais são os primeiros que têm que dar conta das crianças e daquele contexto e daquelas situações que a criança manipula, que a criança passa dos limites. Então, sempre está na postura do adulto o andamento das crianças. Então, isso. Os pais precisam estar muito conscientes do trabalho deles, da condição e da postura para estabelecer bem para as crianças.
a falta de tempo. O dia a dia não precisa ser tumultuado se os pais tiverem essa clareza. Não precisa ser atribulado, de confusão, de grito, de nada disso. O grito é outra coisa que não serve para nada. É. Se a sua criança gritou com você, fale bem baixinho com ela. E ela vai entender que não precisa gritar. Não há necessidade de grito. Não precisa dizer para a criança, não grita! Gritando mais do que a criança. Então, são coisas assim bem sutis que se tiver bem claro para os pais, a educação vai ser aqui na nossa escola, por exemplo, aqui nós temos a premissa de não gritar. Isso não necessariamente diz que nós somos uma escola livre para os meninos fazerem. Sim, o que quiserem, não. A gente pontua a criança dentro do tom que tem que ser pontuado. Nós sempre dizemos isso para os nossos educadores. Aqui a gente não grita. Nós não utilizamos o grito como uma forma de correção. Gritar para quê? Gritar para quê? Porque assim, olha, quando quando um adulto, né? Porque eu também não grito. Quando um adulto utiliza o grito, tem a ver com esse adulto. Ele. E não com o que a criança está fazendo. Então é preciso deixar isso bem claro. Se eu grito, tem a ver comigo, com a minha condição de não saber fazer diferente, a não ser gritando. Não tem a ver com o que a criança está fazendo. Não é porque a criança fez uma coisa errada que eu grito com ela. Então, o grito tem a ver com a criança. Não, tem a ver comigo. Porque a criança pode fazer alguma coisa e eu ir lá e falar Pontuar ela. baixinho, pontuando, dizendo que é perigoso, que Funciona ela ou não não pode fazer funciona? aquilo. Como funciona? Funciona melhor Bem melhor. do que o grito. Porque há que se pensar que se eu estou gritando hoje, o grito não vai fazer efeito daqui a pouco. E aí, é para fazer o que depois disso? O que vem depois do grito? Como então eu vou estabelecer um limite para a criança se eu já cheguei no grito e não resolveu mais? Então, olha como as coisas são complicadas. Então, esses pensamentos precisam estar na cabeça dos pais. Né? Quando a gente decide ter um filho, então, como é que eu quero criar essa criança? Como eu vou educar o meu filho para ele ser um adulto equilibrado, autônomo, confiante, seguro? É o que eu estou fazendo. A formação vem daí, né? É a base. Enquanto ele é criança, né? É a base. É isso. Rosane, eu acho que hoje nós falamos muito sobre isso. E eu queria que você, nosso seguidor, deixasse aí nos comentários o que você acha. Você premia seu filho? Você conhece alguém que premia ele, que já está vivendo nessa base de troca? Que a criança, se ela fizer, ela ganha, se ela não fizer, ela não ganha, e a criança já entendeu essa dinâmica? Ou não, você é da política de que obrigação é obrigação e não está em negociação? Conta pra gente aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui hoje, a gente vai ter inúmeros outros temas para falar. Compartilha, curte e indica a página do Coque Cursos, que a gente está aqui para ajudar o máximo de famílias possíveis. Um forte abraço para vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo.